Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. Assim foi Santa Águeda, virgem e mártir. Orígenes diz que diante de uma tentação, ou saímos idólatras ou saímos mártir. Águeda, diante da tentação de negar o Senhor, dizer que não conhecia Jesus, dizer que a religião católica, a religião cristã não era a essência da sua vida, ela não titubeou. Pelo contrário, ela abraçou o martírio como alguém que está abraçando as festas nupciais. Mas é claro que isso é um dom do Espírito Santo, né? Como nós ouvimos na primeira leitura, tirada da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Muito importante para esses dias, né? Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue. Santa Águeda, virgem, jovem e mártir, resistiu até o sangue. Hoje tem esta conversa, né? Eu dormi com a minha namorada, eu dormi com o meu namorado. Mas o que é isso, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Não existe o sexto mandamento da lei de Deus? Não pecar contra a castidade? Nós não podemos, não existe isso, né? O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Glorificai, pois, o Senhor nos vossos corpos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Aí alguém pode dizer assim, né? Mas esta moral não é para mim, né? Esta moral, esta ética sobre a castidade não é para mim. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Muito bem, né? Várias pessoas fizeram isso na vida, né? Muitos morreram com AIDS, outros com doenças terríveis, outros perderam a sanidade, né? Porque se tem dois pecados que faz a pessoa perder a sanidade, né? O equilíbrio mental, são os pecados da carne e as idolatrias terríveis em falsas religiões. Pessoas que mexem com despachos, pessoas que ficam mexendo com coisas pesadas, com idolatria, chamando espíritos, envolvendo com ocultismo, essas pessoas perdem a sanidade mental. E um pecado também que faz a pessoa ir ficando cada vez mais embotada, mais estulta, é o pecado da carne. É o pecado da carne. Santo Agostinho diz assim:
o que foi o orgulho para os anjos caídos é o pecado da carne para os homens, principalmente os condenados. Santo Afonso de Ligório ensina: o inferno está cheio? Infelizmente, sim. Mas se está muito cheio e abarrotado, é porque muitos caíram ali pelo pecado da carne. Em 1917, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela disse aos pastorzinhos que o pecado que mais leva os homens para o inferno são dos prazeres da carne. Está lá escrito em Efésios capítulo 5, versículo 3. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Ah, mas eu não sou batizado, eu não sou cristão, eu faço o que eu quero. Eu durmo com quem eu quero. Se eu quiser dormir com a minha namorada, eu durmo. Se eu quiser dormir com meu namorado, eu durmo. Meu querido. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Santificai os vossos leitos conjugais, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Você faz o que você quiser? Então saiba que você será julgado. E as nossas atitudes, já que na terra tem as suas consequências. As pessoas, a gente vai conversando, vai atendendo muita gente e vê também tantas situações acontecendo, Nunca se diagnosticou tantos problemas de ordem psíquica, O que é a mesma coisa, a sustentação de uma ponte, A gente passa em várias pontes quando nós estamos viajando, Sem aquelas colunas, a ponte vem abaixo, Esses dias passou aí num jornal uma ponte lá acho que no Pará, lá no norte, na região norte, vários caminhões e carros de passeio passando na ponte. Aquela ponte não tinha manutenção, aí hoje tem câmeras para todos os lados, Filmou aquela ponte indo abaixo no rio, assim, com caminhões, com cargas, com passageiros, matou várias pessoas. O que é uma viga para uma ponte é a graça de Deus para que a pessoa tenha saúde psíquica. Sem Jesus Cristo, sem a palavra de Deus, sem os mandamentos de Deus, sem a graça de Deus, o homem não se sustenta, o homem não tem sustentabilidade, ele não tem equilíbrio em si mesmo. Ele faz coisas horríveis. Ele se prostitui com os demônios e com as pessoas, O que é a prostituição com os demônios? Idolatria. O que são prostituição com as pessoas? Fornicação, prevaricações. Águeda venceu as duas coisas ao mesmo tempo. Ela venceu a tentação da carne, a castidade, a pureza, a continência perfeita. E ela venceu ali a sedução deste mundo, a falsa religião, a imposição de um Estado totalitário. Peçamos a esta virgem, essa menina, essa moça, pura de fé e pura no coração, que rogue pelos nossos jovens, nossos filhos. Porque educar filho no tempo de hoje não está brincadeira não, Está difícil, Muito difícil. Por quê? O pai ensina uma coisa, a mãe ensina uma coisa, vem lá, graças a Deus, a família e dá até aquele exemplo bonito e etc. Mas na hora que pisa ali na rua, para ir na escola e vai conviver com os amiguinhos, talvez os amiguinhos não tenham o exemplo da família, não tem ali a palavra de Deus. Infelizmente as pessoas, como diz Aristóteles, elas seguem muito mais os exemplos do que as palavras. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Más companhias corrompem bons costumes. São João Bosco, grande educador dos jovens, dizia: uma má companhia é pior do que um demônio. E hoje nós vivemos essa revolução, onde o ser humano pode fazer o que quiser, Está aí o lema dos satanistas modernos, que é uma zombaria do decálogo, dos 10 mandamentos,
uma zombaria da pureza dos mártires, da fé dos mártires, da religião, do bom senso, de tudo aquilo que erigiu a civilização ocidental. Eles dizem assim, né? Lema de música, tema de tantas falsas idolatrias. Faze o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Esse é o lema deles. Uma zombaria dos mandamentos, né? Quem ama corrige, quem ama diz não. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu corrijo, eu repreendo aqueles que eu amo. Se você quiser destruir uma pessoa, é só você deixar ela fazer o que ela quiser. Faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Faz o que você quiser, você vai ser feliz. Encha seu corpo de tatuagens, encha seu corpo de piercings, seja livre, use a roupa que você quiser, coloca a barriga de fora, coloca o decote de fora. Isso, usa roupas bastante justas, bem apertadas, seja muito sedutora, seja muito sedutor, seja um galanteador, vai lá, faz o que você quiser. Isso, vive, seja o homem mais bombado, vai lá, canta as mulheres, seja o garanhão, seja o fortão, faça isso mesmo, seja o bonitão, conquiste as coisas, compre. Faça, conquiste, mostre, você é livre, você foi criado para a liberdade, faz o que tu queres, olha a vida é tão bela, a juventude a juventude é um momento, depois não volta mais, faz o que você quer. Quantos daqueles que fizeram o que quiseram nesta terra, hoje estão ardendo no inferno? Fizeram o que quiserem nessa terra, fizeram o que quiserem, né? Foram feitos das suas vidas, das suas escolhas, o que eles quiseram. E aqui na terra mesmo, já viveu na maior demência. Termino essa homilia só para vocês pensarem e meditarem. E vamos rezar muito pelos nossos jovens, rezar muito, né? Porque Jesus, misericordioso, ele disse para Santa Faustina que a oração que mais agrada o coração dele é a oração para os pobres pecadores, para aqueles que estão distantes, a força do terço da misericórdia. Não é difícil a gente ver, né, tanto fora do país como no Brasil, pessoas famosas, que outrora foram ricas, famosas, pessoas bonitas, hoje vivendo destruídas e abandonadas. Hoje eu vi uma reportagem muito interessante. Dublin, a capital da Irlanda, é o quarto país, a quarta cidade, o quarto país é a Irlanda, um país tão bonito, onde Deus agraciou com uma natureza tão esplêndida, a Irlanda, né? É um país sem árvores, né? Um país bonito demais, uma ilha, país litorâneo, verdejante, muito bonito. A Irlanda é um dos países mais bonitos do mundo, o quarto país no uso de crack e de droga. Aí a jovem dizendo assim, você acha, cocaína aqui é como bolo de aniversário, nós comemos cocaína aqui. Uma jovem, uma moça bonita, loira, de uns 20 anos, falando isso na televisão. Então a gente vê fora do país o ser humano se autodestruindo. Não precisa do inferno. O que é o inferno? O inferno é uma escolha de viver sem Deus, totalmente sem Deus. Mas a pessoa já pode viver o inferno aqui nessa terra. Os mártires morreram para reparar os nossos pecados. As virgens para reparar a nossa impureza. Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, para nos dar o exemplo. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos implorar a Deus a misericórdia, vamos rezar, primeiro por nós mesmos, né? Para que a gente não caia, porque aquele que está em pé, cuide para não cair. E vamos cuidar de nós mesmos, enquanto nós temos tempo. Porque cuidando e velando sobre as nossas vidas, somos intercessores, reparadores e expiadores dos nossos irmãos. Que Deus nos dê essa graça. Termino com um trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5,
do versículo 14 até o versículo 24. Nós vos exortamos também, irmãos, corrigi aqueles que vivem de maneira desordenada, encorajai os pusilânimes, sustentai os fracos, sede paciente para com todos, atentai a que ninguém retribua o mal pelo mal, mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos. Estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Versículo 22, está vendo? Afastai-vos de toda espécie de maldade, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. Está vendo? Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. Como nós falamos aqui nessa homilia da importância da pureza da mente, a fé reta católica, a pureza do corpo, a continência, a castidade, a pureza da alma, a pureza da família, o bom senso. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, Ele mesmo realizará isso. Peçamos a Deus, peçamos misericórdia para nós, para o mundo inteiro. Infelizmente, é muito certo. Padre Pio chorava muito antes de morrer. Aí um frade chegou para ele: Padre, por que choras tanto? Ele disse: Filho, eu tenho medo que não haja espaço no inferno para a próxima geração. Padre Pio morreu em 1968. A próxima geração é a nossa, é a minha, dos meus pais, a minha. Quem tem 60 anos já passou a sua geração. Quem tem 40, 45 anos já passou a sua geração. E o que será dessa geração? Quem tem 15, 20 anos? Vejo os corpos das pessoas. Aqui não estou julgando e nem sendo moralista, não. Eu olho com misericórdia, eu peço o olhar de Jesus, eu peço o coração de Jesus. Mas quando eu olho para a juventude, meu coração dói, corta. Né? Quando eu vejo essas moças, rapazes, é como se fossem meus filhos biológicos. Eu vejo, o coração corta. Não, Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para isso. Quanta droga, quanta violência, quanto desespero, que baixeza essas músicas, hein? Que baixeza. Você passa pelas ruas, as pessoas jogam lixo no chão, jogam lixo assim, ó, de qualquer jeito. As pessoas mantêm relações sexuais em todos os lugares. Veja o quanto que cresce de motel nos lugares. O mundo está virando uma pocilga. Nossa Senhora de Bom Sucesso, Quito, no Equador, né, finalzinho do século XVI, ela disse: no século 20 e 21 terá um dilúvio de impureza, a atmosfera estará impregnada de impureza, quase não haverá mais almas virgens, muitas vocações sacerdotais e religiosas se perderão. Mas por fim o meu coração imaculado triunfará. Nós rezamos esta missa de Santa Águeda, pedindo a Nossa Senhora, implorando a Nossa Senhora que o seu coração triunfe, porque se não triunfar, não vai sobrar nada, não sobra nada, não vai sobrar absolutamente nada. Misericórdia, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória a mim.